Boa tarde, boa tarde. Vamos dar início a mais uma das nossas lives de quarta-feira. Ver o pessoal aqui chegando. Meu amigo André já entrou. Deixa eu só botar aqui o comentário, André. Peraí, como é que é o nome do negócio? Trabalho em plataformas. Trabalho via plataformas com... Cadê, gente? Ué, peraí que eu não tô conseguindo não. Deixa eu só botar aqui, tá? O André, rapidinho. Pronto. Recebendo. Professora André Zipper. Deixa eu botar aqui. Pronto. Olha que bonitinho. Agora todo mundo fica bonito aqui. Pronto. Chamar o André aqui, pessoas. Ó. Eu tô vindo do dentista, tô com a boca meio anestesiada. Não reparem não, né? Eu já tentei, ó. Mas tá meio anestesiada aqui minha situação. Deixa eu chamar aqui o André, peraí. Pronto. Convidar André. Agora não tá tão... Eu tava com aquela boca, sabe quando você sai do dentista tá com aquela boca? Mas agora tá melhor. E aí, André? Oi, tudo bom? Bom, tô com essa boca torta aqui, mas tá tudo bom. Eu vi que você está com um problema dentário. É, eu tive que tirar um negocinho aqui, aí tomei uma anestesia. Eu tô vendo que o efeito não tá na hora da live, mas agora já tá, porque já tem uns 40 minutos, já tá bom. Mas e Eu aí? fiz, eu tive uma parecida com o Otávio Hum, Calver. Fui dar uma aula lá na Tami e eu saí direto da cadeira do dentista para aula. hum. Obviamente eu fiquei com aquela boca mole. É, fica meio E, ridículo, né? Mas tá, eu mas tô eu queria presinho agradecer. aqui. Queria Ah, agradecer o trabalho notável, o pessoal do projeto aí do Trabalho Notável, você. É, queria agradecer o Rafael, que daqui a pouco deve estar com a gente aí. A possibilidade de vir conversar, todo mundo que está entrando aí, bastante gente, né? Bastante gente acompanha o trabalho notável. A possibilidade de a gente falar sobre trabalhos de intermediação de se plataforma. você vai Tivemos. acompanhar ainda, que a gente está em plena semana de lançamento de mais uma turma. Então, Hum, espero que essa sua majestosa presença aqui ajude a disseminar o nosso trabalho. eu fico agradecido pela majestade toda aí. O engraçado, eu botei aqui no comentário e fixei. Ele passou para cima e foi embora. Mas tudo bem, pessoal. A gente vai falando, o pessoal entende. Né? Aquela decisão. Professora, o seu som ficou muito baixinho agora. O seu Tá som bom? ficou bem baixinho. Agora ele Pronto, está alternando. pronto, vai. Tá bom. Mas então, eu acho que hoje não pode deixar de falar da decisão, que eu não sei aonde que foi. TRT A, 15. é, sim, pitoresca, né, André? Completamente. Olha, poucas vezes eu fiquei revoltado com uma decisão como a de hoje. Vou te falar com bastante. Eu achei uma decisão perigosa, um precedente que me preocupou muito, esse precedente do TRT 15. A gente já vai dar os termos da decisão aí para os amigos que estão acompanhando, mas é um precedente perigosíssimo para o direito do trabalho e para a justiça do trabalho, esse que nós tivemos aí, envolvendo uma ação de uma famosa plataforma de intermediação de transporte. É só um minutinho, dentro do esconderijo. Ah, Agora fala. já sabemos onde que você esconde essas coisas aí.
Não, meu filho que está na catequese está procurando a Bíblia. Ah, É, foi uma decisão lá do TRT15, foi publicada hoje nos grandes portais aí, no Migalhas, tá, mereceu até, não gosto muito deles, mas mereceu até um aporte aí, um comentário do antagonista, e uma decisão que em nenhum lugar do mundo ela teria substrato na lei. basicamente, né, pessoal, para o povo entender, é uma decisão que de um sujeito que processava a Uber pedindo vínculo, aquela história toda, e aí o advogado constituído e tudo mais, mas resolveram fazer um acordo. Mas o, o, o desembargador imaginou que o relator imaginou que o acordo estava aquém, porque o sujeito ganhava em torno dizia que ganhava em torno de R$ 3.000, o acordo eles teriam feito por 35 mil, me parece, Exatamente, 35 mil. e aí não só não homologou isso, como reconheceu o vínculo e tudo mais, ou não chegou a reconhecer, só se negou a homologar o acordo. A audiência foi assim, em primeiro grau, o magistrado ele entendeu pela não procedência da ação, ele não deu o vínculo. Em segundo grau, houve recurso do reclamante, foi distribuído por um relator e por uma turma, sabidamente, cuja jurisprudência e, eventualmente, a jurimetria já indicava a reversão dessa decisão. E, obviamente, a empresa fazendo a gestão dos riscos, que é o que a gente faz como advogado trabalhista, principalmente se tratar, talvez, da matéria que se encontre de maior subjetividade, de maior incontrovérsia hoje no direito do trabalho, certamente essa questão do vínculo com a plataforma de intermediação do trabalho. Procurou o reclamante, fechou um acordo com ele, um acordo até, confesso, bastante bom. Era um ano de contrato de intermediação do trabalho e eles fecharam um acordo em 35 mil. O magistrado, eu até vou pegar os termos aqui para a gente poder ler os magistrados, que foi, inclusive o termo quer ver, ó, ele disse o seguinte: o magistrado se recusou, isso foi em segundo grau já, o magistrado, o desembargador do TRT15, se recusou a homologar esse acordo, porque ele vislumbrou indícios de que a empresa se utilizou do acordo para impedir o julgamento. Uhum. Sim, ela se utilizou do acordo para impedir o julgamento, que é isso que nós fazemos, gestão de riscos. E daí, mais um argumento, a finalidade dessa estratégia de conciliação seletiva não é firmar acordos, não é firmar acordos. É impedir a formação de jurisprudência que vai reconhecer o direito trabalhista dos motoristas, manipulando e obstruindo a pluralidade de entendimentos jurisdicionais sobre o tema. Seria um abuso de direito. Assim, olha, minha opinião, com todo respeito a todos que pensam diferente, que acham que o desembargador agiu certo, mas essas decisões é uma das mais absurdas que eu já vi nos últimos anos. Isso o que foi feito é controle de gerenciamento de risco trabalhista. Não há nem no mundo que impeça isso. O entendimento não foi fraude no sentido tradicional, vejo, de as partes estarem simulando, mas de não aceitar a escolha de ambos a submeter ao julgamento, o que se torna um precedente para o justiça do trabalho absolutamente perigoso. A gente não está falando de matéria que seja uma matéria muito clara que esteja na lei, mas é uma matéria aberta, interpretativa, subjetiva, controversa, talvez a maior controvérsia que existe hoje no Brasil. Sinceramente, professor, não cabe a nenhum magistrado querer saber melhor do que os próprios autores envolvidos no processo, o que é melhor para eles.
e qual é a melhor estratégia que deve adotar nos autos. Nesse caso, não se está salvaguardando direito de ninguém, absolutamente nada ao caso. Apenas trazendo aos autos, veja que absurdo, a vontade do magistrado de realização pessoal daquilo que ele entende que é correto. E muitas vezes, como me parece ser o caso aqui, dotado de uma ideologia. O juiz extrapolou muito a sua função jurisdicional. Independentemente do mérito, professora Carolina, o juiz não pode e não deve deixar de homologar se for vontade livre das partes nessa fase processual. Aliás, um colega falou num grupo hoje de debate uma coisa muito inteligente. Ele falou: a hipossuficiência do empregado está sendo transferida para o advogado. Como agora nós não temos mais empregados hipossuficientes. Nós temos advogados hipossuficientes, o que é absurdo. O juízo, veja que absurdo, está estimulando conflito em um ambiente no qual o acordo visava trazer o quê? Paz entre as partes. Fora disso, a situação econômica do reclamante que viu frustrada a sua expectativa. Pergunto eu, se o processo for ao TST e lá for revertida essa decisão do TST 15 e o autor não receber nada, quem é que vai indenizar os 35 mil que o autor e seu advogado, devidamente formado em direito, tinham como ideia de ser um bom acordo? Isso vai se voltar ao próprio TRT, o Léo Dias aqui trouxe para a gente. Isso vai, o reclamante vai ficar sem nada, tendo aceito um acordo de livre e espontânea vontade, um acordo que era bom, né? Porque o juiz entendeu que era melhor a formação. Para ele é melhor a formação de jurisprudência. Onde é que está isso na lei? Né? Se reconhecermos o poder de dar esse poder ao juiz, amanhã poderia acontecer o oposto. Recusar uma homologação para fazer de jurisprudência negativa. Negativa. Se a justificativa é a mesma, e acho que estamos, assim, palavras do professor Otávio, também em outra conversa, nós estamos perdendo limites, eu acho. A gente precisa debater urgente, nesse caso, o alcance do poder da magistratura. Sinceramente, o juiz deixar de homologar um acordo, onde as partes dotadas da sua, acompanhados por um advogado, entenderam que aquilo é melhor para ela, o juiz achar que aqueles 35 mil para o reclamante, que ele entendeu que naquele momento ia fazer bem para ele, ia pagar uma conta, um cheque especial, 150% ao mês. O juiz falou: não, eu prefiro não homologar porque eu tenho que fazer jurisprudência a favor, de forma favorável ou desfavorável. É uma vaidade, né? Uma maluquice. Deixa eu te falar, você sabe, eu nem reparei, isso foi decisão monocrática, não, né? Isso foi a cota. Não, decisão da quarta turma. Deixa eu ver aqui. O pessoal que está junto comigo aqui pode me ajudar, mas se não me engano foi a quarta turma. Uma pessoa pensa assim, é assustador, mas... lá do TRT, de Campinas. Veja, eu não estou contestando o entendimento. Aliás, já elogiei o TRT de Campinas, por exemplo, numa ação na qual o TRT de Campinas deu vínculo com o restaurante, porque a plataforma mantinha um trabalhador, sempre o mesmo trabalhador, dentro do restaurante. Correta decisão, na minha forma de ver. E nós estamos debatendo aqui teses acadêmicas, que é mais nessas questões, é isso que a gente sexta turma, a Tânia trouxe para a gente aqui, sexta turma. Nós estamos debatendo teses acadêmicas, nós não temos nada, no mundo inteiro existe essa discussão. Nós temos a Inglaterra e a Itália, por exemplo, e o Ministério Público da Itália entendendo, por exemplo, que é a terceira via que eu defendo no meu livro, aliás, propaganda do meu livro aqui, quem quiser comprar. Não, já ia fazer. Aliás, é por isso que eles me chamaram aqui, eu não estou aqui. André, é impressionante, eu sempre vejo na Amazon, na lista, seu livro está bombástico.
Você vê que é um tema, né? É um tema, assim, em Isso. tese que seria acadêmico, mas o povo quer saber mesmo. É engraçado uma tese de doutorado virar livro com tanta pegada comercial, né? Eu achei sensacional, parabéns. Foi existe uma ferramenta na Amazon. Não é ferramenta, na verdade, é uma informação que a informação você consegue ver dentro do assunto com o qual o seu livro se relaciona, você vê em que posição que ele está entre os mais vendidos. E o livro, até para minha surpresa, na medida em que normalmente essas 20, 30 primeiras posições são ocupadas por manuais, né, e por legislação seca, ele está sempre muito bem colocado lá. Eu agradeço a todo mundo que entende que a gente tem algo de relevante para trazer para o debate. E é um livro que, eventualmente, a professora conhece, a gente já debateu aqui inúmeras vezes, em outras oportunidades, mas que ele rema contra a maré, né, estabelecida na academia. A academia entende de uma forma, majoritariamente de uma forma diversa, né? A gente vai falar sobre isso, sobre essa binariedade que faz tão mal ao direito do trabalho. Mas ele faz uma proposta, né, uma proposta da criação de uma terceira via intermediária entre a subordinação é a minha conclusão, na verdade. Obviamente que existe um estudo largo e grande para isso, mas a conclusão que seria, então, eu não entendo que nem se trata de subordinação nem autonomia, mas de uma terceira figura chamada coordenação. O professor Amaury Mascaro Nascimento, dentre os clássicos aí, na verdade, eu acho talvez o maior juslaboralista que nós já tivemos, que eu tenho mais admiração pelo seu trabalho. E ele já tratava já há muito tempo da coordenação, e eu entendo que seja o que eu chamo de trabalho coordenado digital. Então, essa terceira via, que merece uma legislação própria, adaptada aos novos tempos e às novas relações. Isso, mas fala um pouquinho, André. Quando você começa o livro, acho que é legal assim, você traz um panorama do trabalho, das formas, né, de trabalho cooperativo. Faz um pouquinho assim um resuminho prático aí para a gente, para quem não teve contato ainda com a obra e está meio perdido nesse panorama do mundo do trabalho. Joia. Eu particularmente veja, como é que eu iniciei essa pesquisa, tá? Em 2017 nós tivemos foi trazido para o Brasil o modelo de intermediação de trabalho de plataformas que exploravam o serviço de delivery, de entrega. Isso foi em 2017, da metade para frente. Eu comecei o meu doutorado. A professora já fez 2 doutorados, essa maluca aqui de cima fez 2 doutorados, imagine só. Para quem faz um, sabe que, na verdade, você quase sai do corpo para fazer. E eu comecei meu doutorado lá em 2014 com uma outra tese. Eu queria propor uma lei específica, até vou abrir aqui, uma lei específica trabalhista para pequenas e microempresas. E aí eu comecei a perceber esse movimento e li um artigo da professora Ludmila Koschek, lá da Unicamp, falando sobre a tal da gig economy. Fui pesquisar e percebi que no Brasil não havia nenhum tipo de... Não havia, até hoje, na verdade, tem muito pouca a bibliografia sobre o tema, alguns livros só. Eu fui à Europa, então, passei um mês na Europa participando, lá participei de 3 eventos e fui à OIT também fazer pesquisas para trazer essas questões para o Brasil. Em 2018, terminei minha tese, apresentei e atualizei até 2019, e o livro acabou sendo aí o primeiro a tratar do tema de forma específica, né? Existia uma coletânea do professor Pepe Chaves, mas esse foi o primeiro. E olha aí a pessoa de terno e gravata aí, nosso grande presidente. Seja bem-vindo, professor Rafael Lara.
Meus amigos, minha querida Carol Zipper, tudo bom, gente? Continua, estava aqui ouvindo, você trouxe o pessoal e avante na live, não quero chegar Vamos lá, atrapalhando. não, só para Boa tarde explicar para onde todo que a gente mundo que já chegou. está aí. E a primeira questão que a gente, com muita seriedade acadêmica, foi que eu percebi que existem mais de 100 modelos de plataforma, Rafa. 100 modelos de plataforma. Então, a gente não pode. E eu combato com bastante veemência a palavra uberização. Tratar isso como um tema de uberização. Por quê? Porque nós temos mais de 100 modelos de plataforma que são absolutamente diversos e diferentes entre si. A minha principal preocupação foi, então, analisar de forma empírica para encontrar pontos de encontro entre todas essas plataformas para montar um conceito e, a partir desse conceito de trabalho em plataforma, principalmente o trabalho em plataforma intermediado, que eu chamo de multiterceirização, que é o crowdsourcing, que é a proposta de tradução que eu trago para o português, que são esses modelos de plataforma onde há uma chamada aberta e essa chamada aberta é recepcionada por um grupo indefinido de trabalhadores e esses trabalhadores ficam na nuvem. Isso é multiterceirização. Eu traduzo isso em português, crowdsourcing, eu traduzo em português como multiterceirização. E eu faço uma classificação do que seria, inclusive, a economia baseada em intermediação. Classificação baseada num trabalho de um professor espanhol chamado Adrián Todoli. Ele é da Universidade de Valência, dá aula junto com o professor Fernando Fita, marido da querida professora Teresa Narras, que inclusive escreveu a contracapa do meu livro aqui e me chamou de forma muito gentil de o jovem jurista André Zipper, pelo qual eu vou ser agradecido pro resto da vida. Então, quem não me conhece vai achar que eu sou jovem. Então, nós temos lá o compartilhamento de serviços plataforma online, ele se divide em dois, que é a multiterceirização e a plataforma de freelancers. Para os amigos, para a Nara Faustino aqui, que está assistindo a gente, que já entraram, por exemplo, naquelas plataformas de intermediação de trabalho, por exemplo, de trabalho doméstico, ou do Get Ninja, vocês vão ver que, na verdade, é um grande classificado. Você tem acesso direto, Rafa, a essas pessoas. Então, você pode escolher essas pessoas. É um grande classificado, eu chamo de plataforma de freelancers. Uns grandes anúncios, na verdade, com a vantagem de que essas pessoas o serviço dessas pessoas é avaliado, dando poderio para o consumidor. E essas plataformas que são que o estudo internacional chama de crowdsourcing, que foi um termo que foi cunhado lá em 2006, por um cidadão chamado Jeff Howe, que ele falou que é o seguinte: o que seria então crowdsourcing? Terceirizar um trabalho tradicionalmente realizado por um empregado a um grupo de pessoas indefinido, geralmente grande, que são as crowds, sob forma de chamada aberta. O que lembra vocês isso? Não é exatamente isso que o Uber faz, que as plataformas de entrega fazem. Então ele pegou a palavra outsourcing, tirou o out, que é terceirizar em inglês, colocou o crowd, que seria multidão, e foi esse, inclusive, o mesmo raciocínio que eu usei para traduzir como multiterceirização. Só para encerrar, Rafa. Uma pergunta para você continuar, uma pergunta. Então, Você está equiparando o crowdsourcing com uma terceirização. Só para eu pegar um raciocínio. Não. Eu estou dizendo de onde veio a palavra. Tá? A etimologia da palavra. Tá? Da onde veio a palavra crowdsourcing e o raciocínio utilizado para construir a palavra multiterceirização. Aliás, é uma coisa muito legal, porque hoje eu jogo a palavra multiterceirização, por exemplo, no Google, e a palavra as pessoas já estão utilizando sem me citar. Então é uma coisa bacana porque ela já tomou vida sozinha, ela já criou vida, ela já cresceu e ela já tem a sua vida sozinha, né? E eu imagino que daqui a tantos anos, quando meu filho escutar essa palavra, ele vai ver que o pai dele cunhou essa palavra. Isso é muito legal. Voltando aqui. A multiterceirização, gente, pode ser de duas formas, offline e online. Offline é essa onde existe contato direto
com o trabalhador. Então, lembrando que é sempre uma relação triangular: plataforma, requerente e o trabalhador, né? Então, essa plataforma ela tem que oferecer o serviço que conecta os dois, tá? Ela pode ser offline e online. Offline é essa que a gente conhece, que a gente chama a pessoa, vem na nossa casa ou que vem fazer a entrega, você tem contato direto com o trabalhador. E tem online, né? Que é muito importante, que ela é pouco conhecida no Brasil, mas que me parece que a grande revolução do trabalho em plataforma está nesse modelo, que quem já leu meu livro conhece, que é o modelo da plataforma Amazon Mechanical Turk, tá? Que é a maior dessas plataformas. O que é isso? Você tem uma tradução para fazer, eu sempre uso esse exemplo. Então, quem já viu minha palestra sabe, eu não vou mudar o exemplo. Você precisa de uma tradução de Farsi para Bengali, né? A língua do Irã para a língua do Bangladesh. A não ser que você conheça um Bengali, tá? Que fale a língua do Irã, ou um Farsi, ou um persa que fale a língua do Bangladesh, tá? Você não vai conseguir ninguém que faça a tradução. Você entra nessa plataforma, faz o download, explica e põe lá que eu quero pagar $5 por isso. Pois bem, pessoas do mundo inteiro, vão fazer o trabalho, 3, 4 pessoas vão fazer, você escolhe aquele que melhor fez o trabalho e libera o dinheiro, tá? Imagine nós 3 que somos advogados aqui, saiu uma sentença contra uma empresa da qual a gente advoga, e saiu lá, nós perdemos 5 pontos. E a gente coloca isso no Amazon Mechanical Turk. Eu falo, quero que você faça o recurso, quero pagar R$15 para você fazer esse recurso desse ponto para mim. Em 2 dias nós vamos ter o melhor recurso do mundo, a gente libera os R$15 para essa pessoa, tá? Agora, o que eu quero trazer para vocês? A plataforma está sediada em Singapura, o trabalhador está em Bangladesh e o requerente está no Canadá. Qual lei que aplica? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Tá? O que é que impede o Uber? Eu estou falando tecnicamente, não estou falando em relação a dinheiro financeiro e tal. Mas o que impede o Uber de explorar o trabalho a partir das Ilhas Caimã? Absolutamente nada, tecnicamente. Quando você entra, não vai jogar lá pôquer, você ganha no pôquer, que está lá nas Ilhas Caimã, ele não paga você. É a mesma coisa, tá? Então, eu particularmente acho, tem essas questões e tem a questão da descentralização do trabalho. Hoje você pode descentralizar o trabalho, você pode levar o trabalho, você não precisa estar mais em São Paulo para fazer o trabalho. Uma pessoa que está no interior do Piauí pode gerar renda a partir de uma plataforma dessa. Você contrata essa pessoa que está no interior do Piauí, onde não tem indústria, onde não tem comércio e onde as pessoas vivem de auxílio governamental. Essas pessoas têm acesso à geração de renda e isso é fantástico. Eu tenho um exemplo aqui para encerrar essa questão conceitual. Um exemplo, depois a gente vai passar para a questão da precarização, essa questão toda que normalmente permeia esse tipo de coisa. Mas eu tenho um exemplo que é uma plataforma chamada Chatterbox. Essa plataforma foi feita, ela é na Inglaterra, e ela foi feita por um afegão. Qualquer pessoa se cadastra lá, por exemplo, para ensinar línguas. E se você quiser aprender árabe, por exemplo, você entra na Chatterbox e uma pessoa, através de uma chamada aberta, cadastrada para ensinar o árabe, vai entrar lá e vai te dar aula disso. Sabe quem dá aula de árabe? Pessoas que estão nos campos de refugiados na Síria. Na Síria. Tá? Ou seja, como é que essas pessoas que estão no campo de refugiado na Síria iam gerar renda? E essa descentralização do trabalho é super importante nesse sentido.
Tá? Então, essa é mais ou menos o panorama que nós temos hoje dessas plataformas na questão conceitual. Tá bom, Rafa e Carol? Vai, Rafa! Eu já conheci essa introdução do André, tanto por assistir quanto pelo livro, mas eu quero aqui na nossa tradicional live de quarta-feira, 17 horas, fazer algumas provocações. Mas eu quero fazer essa provocação com um viés técnico-laboral brasileiro, tá, André? Técnico-laboral brasileiro. Vamos trazer aqui o André nesse tema, que ele pode fazer um final de semana inteiro de um módulo de pós-graduação, um curso inteiro desse tema, que ele não para nunca, ele tem muito conteúdo disso. Mas para puxar aqui, a gente tem visto algumas sentenças de primeiro grau falando de uma subordinação diferente, uma subordinação relativa ao código-fonte, né? Pepe Chaves tem defendido muito isso. Nos tribunais isso não tem se sustentado. Aí a gente tem decisões internacionais dizendo que é um vínculo de emprego e que o pessoal sempre pega essas decisões como exemplo. Falaram até de uma mudança legislativa na Califórnia, né, determinando que se reconheça como empregados. Mas a gente tem que lembrar que a estrutura laboral do Brasil e a estrutura laboral para os vínculos de emprego em cada país, elas são diferentes. Análise de requisitos são diferentes. Não dá para a gente simplesmente falar, lá na Califórnia é empregado. Mas o empregado lá na Califórnia tem uma realidade diferente, legislativamente falando, muito diferente do Brasil. Né? Então, cada lugar é um lugar. De forma que não dá para a gente, numa análise técnica brasileira, a gente pode fazer essa análise num estudo comparado e como fonte de reflexão acadêmica, né? Mas para a gente trazer aqui para esse aspecto prático, não sobrevive ao nosso debate. As análises são outras. E aí, quando a gente traz Brasil, a gente entra nessas plataformas e nem quero pensar na uberização. O sistema da Amazon, ele é absolutamente incrível e você deu um exemplo que acho que muito em breve isso vai ser utilizado de uma forma muito maior, mas o que a gente tem aqui hoje, em realidade, é uma intermediação muito direta, né? A intermediação e avaliação. Isso me lembra até um episódio, eu tenho uma live gravada sobre esse episódio com o professor Juliano Traveira, a gente gravou uns 2 ou 3 episódios sobre Black Mirror e o direito, a gente trazendo aquelas viagens. O Black Mirror é um exemplo. E lá no Black Mirror tem aquele episódio que fala justamente dessa pontuação de cada um, que você vai pontuando e a pessoa vai crescendo e reduzindo e pensando até numa sociedade futura. Então, trazendo aqui para a nossa prática de quarta-feira à tarde, eu quero te perguntar de forma reta e direta a relação do vínculo de emprego entre o trabalhador e esse intermediador aí dessa mão de obra. André, como é que você joga para a gente? Então, antes de você entrar aqui, a gente estava falando que a minha conclusão é que se trata de uma terceira figura que eu trato como coordenação. Eu entendo que seria uma coordenação, que é uma coisa intermediária entre a subordinação e a autonomia. Evidentemente que cada caso tem que ser analisado de forma casuística, né? Como eu citei esse exemplo, por exemplo, lá do TRT15, no qual, dentro da mesma plataforma, tinham 2 modelos de negócio. Um modelo de negócio que a empresa, plataforma, mantinha sempre a mesma pessoa dentro do mesmo restaurante. Né? Ou seja, nesse caso, me parece óbvio que deu vínculo com o restaurante, não com a plataforma. Tá? Plataforma coordenada de forma solidária. Agora, eu vou utilizar alguns argumentos que... quais os argumentos... Vou trazer para aqui para vocês quais os argumentos que as pessoas estão utilizando, tanto para dar quanto para não dar o vínculo. Tá? Um dos argumentos, por exemplo... Aliás, eu vou inverter. Eu vou falar da precarização. Tá?
que foi, teve uma colega que falou, trabalho precarizado, tá? O meu ex-sogro, tá? Ele ganhava, não vou usar o exemplo do meu ex-sogro, mas vou usar o exemplo de um João que talvez seja seu ex-sogro ou não. Ou não. Pode ser que seja ou pode ser que não seja, tá? Cliente do escritório, tá? Vamos lá. Ganhava 25 mil reais por mês. 25 mil reais por mês, tá? Eu vou fazer uma pergunta, você só responde sim, não. A pessoa ganha 25 mil reais por mês, tá? Tem direito a carro, automóvel, tá? Ela tem direito a uma viagem por ano para o exterior, tá? E essa pessoa, enfim, vocês entendem que esse trabalho é precário ou não? Assim, de raciocínio. As pessoas confundem precarização com valor de remuneração, né? Exatamente. Vocês acham que esse trabalho é precário ou não? Você pode ter um trabalho de um salário mínimo não precário e um trabalho de 25 mil precário, só que aí se a gente for adentrar no conceito mais aprofundado da precarização, o dinheiro vai sempre afastando o conceito popular de precarização, né? Exatamente. É isso que eu quero dizer. Tem o trabalho mal pago e o trabalho precário, tá? Agora, o que na minha perspectiva, tá? Já escrevi sobre isso, tá? Não é algo que eu estou trazendo agora. O que define quanto que a pessoa tem que ganhar? Tá? O que define quanto? São 3 requisitos, tá? O que define oferta e procura, né? Que é a necessidade do mercado e a necessidade que o mercado tem do trabalho e a importância para o mercado. Isso define necessidade, oferta e procura. Agora, dos 3, isso define oferta e procura. Agora, dos 3, a raridade do trabalho. Quanto mais. É por isso que a gente está aqui, a gente estudando, a gente está agregando a nosso conhecimentos para oferecer para o mercado. Né? Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que só ele faz o transplante de retina, o transplante de córnea, e que dá 100% de aceitação pelo corpo. Não dá, o corpo não, como é que chama? Ele não refuta o novo órgão. Não rejeita. Só ele no Brasil faz isso, tá? Ou seja, o trabalho dele é super raro. Se vocês têm as 3 situações, agora, a raridade sozinho também não adianta. Não adianta ser oftalmologista de galinha se o mercado não absorve o oftalmologista de galinha. Tá? Então, a junção dessas 3 é que vai definir o salário da pessoa. Tá? Não é 13º e não é fundo de garantia. Porque se fosse assim nos Estados Unidos, todo mundo era precário. Tá? Bom, essa é uma questão. Tá? A outra questão é a seguinte. Você me perguntou os argumentos ou o que eu acho. Qual que é o argumento normalmente para definir a tal subordinação algorítmica? Né? Que é esse novo tipo de subordinação que eu entendo e chamo de duplo twist carpado hermenêutico. Tá? Que, na minha perspectiva, é uma clara forçação de barra. Tá? Por exemplo, argumento, não sou eu que defino o preço. Tá? Se eu falar para você, uma pessoa não pode conceder abatimento no preço, não pode conceder desconto. E ela deve agir de acordo com as instruções da pessoa que ela está vendendo o produto. Isso não é vínculo. Tem tudo para ser. Tem tudo para dar subordinação. Isso está lá no artigo 29 da Lei de Franquia, que é de 1966, da Lei de Franquia. Só para fazer um parênteses, né, Carol? Advocacia para grandes empresas, a gente também não determina preço. Eu vou falar mais, tá? Isso está no artigo 29 da Lei de Representação Comercial, que é de 65. Isso já é absolutamente ultrapassado. Franquia, terceirização, médico.
O médico que você vai lá da Unimed, não é ele que define o preço que ele quer cobrar pelo serviço dele, tá? Outras questões. Ah, mas porque tem eu faço um raciocínio de trás para frente. Ah, porque se a pessoa não atender 3 vezes, ele pode ser ele fica um dia sem ser chamado. Então, isso mostra que ele tem que se obrigar. Agora, vamos fazer o seguinte. O Rafael vai contratar um pintor para pintar a casa dele. Ele liga para o cidadão uma vez, o cara não atende. Ele liga para o cidadão segunda vez, o cara não atende. Ele liga, Carol, para a terceira vez para o desgraçado e o cara não atende ele. Ele vai continuar ligando para a pessoa? Não, na segunda eu parei. Tá, e isso vai formar vínculo com você? Entendeu? Vamos mais à frente, tá? Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui um exemplo, Carol, de um trabalho que ainda está em processo de plataformização, tá? Mas não foi plataformizado ainda, mas está em processo e que a gente pode usar como exemplo, tá? Aqui em Curitiba, na frente do Shopping Miller, não sei você, mas a Carol veio muitas vezes para Curitiba, mas na frente do Shopping Miller aqui tem vários caminhões de frete. São os caminhãozinho de frete. Tá lá, faço frete. Tá? O Vladimir diz que o exemplo que eu estou usando é esdrúxulo. O meu exemplo que eu estou usando, Vladimir, é um exemplo. É um exemplo. É justamente um exemplo, eu não estou usando a realidade. Tá? O caminhãozinho que fica na frente do Shopping Miller. Tá? Não era mais fácil ficar lá com uma placa, faço frete. Não era mais fácil que existisse uma plataforma na qual esses caminhões se cadastrassem nessa plataforma. E quando você precisasse de frete, você fosse lá e essa plataforma que fornecesse o contato, um serviço de frete, que fosse até que tua casa e fizesse frete. Tá? Eu pergunto, tá? Não é exatamente a mesma coisa, só o meio de intermediação que foi diferente? Entende? É o processo, o raciocínio de trás para frente que eu estou sendo utilizado. Outra coisa, mas agora, né, as pessoas estão adorando a questão do... Não, porque o juiz determinou que se abra o código-fonte das plataformas. Muito bem. Norte da Califórnia, sozinho, onde fica o Vale do Silício, tem um PIB que é quase 2 vezes maior que o do Brasil. Tá? Nós somos hoje a 12ª economia do mundo. A 11ª economia do mundo é a Coreia, que tem o tamanho de Pernambuco. Tá? Por que esses países desse tamanho têm um PIB muito maior que o do Brasil? Qual que é a indústria que existe lá que não existe aqui? Que agrega valor e faz com que as pessoas tenham qualidade de vida? Justamente é a indústria da tecnologia, a indústria da informática. Tá? O que vocês acham que vai acontecer com o Brasil a partir do momento que ele seja conhecido no mercado internacional, tá? Como um país que manda abrir o algoritmo, que manda abrir código-fonte de tecnologia, tá? A colega aqui falou, ai meu Deus, por que na Inglaterra não foi reconhecido o vínculo? Na Inglaterra não foi reconhecido o vínculo, né? Inclusive, você pode ler a decisão integralmente traduzida no meu Instagram. O que aconteceu na Inglaterra foi que eles consideraram aquele cidadão como a figura do worker, que é uma figura intermediária entre a subordinação e a autonomia. Ou seja, exatamente o que eu defendo no meu livro. O que eu defino é que existe uma coordenação, porém não uma subordinação. Tá? E explico, vou mais além. Tá?
eu entendo, no meu raciocínio, eu entendo que existem 7 argumentos pelo qual nós não podemos dar vínculo nesse caso. Primeiro, inadequação regulatória, Rafa. Eu fiz um estudo, 80% da CLT não se aplica a esse relação de trabalho. 80%. Tá? Cito alguns exemplos para vocês aqui, para ficar em exemplos, poucos exemplos. Tá? Primeiro, vamos lá. Jornada de trabalho, descanso, reguladores e horários. Tá? A pessoa pode estar ativada em 6 posições. Registrado, não registrado, online, offline, on work e off work. O que se considera para contrato de jornada de trabalho? Lógico, a pessoa ficou online lá, mesmo que ela não seja chamada, ela tem que ser jornada de trabalho. Muito bem, eu viro para o lado e durmo. Ou mais. As pessoas se ativam em 3, 4 plataformas. 99, Uber, Cabify, que foi embora agora. Né? E quando eu estou trabalhando para outra plataforma, é jornada de trabalho para essa também? Então é só um work off work. Não é isso que diz a lei. E isso implica isso vai implicar também em referenciamento na questão das faltas justificadas. Eu só faço Uber terça, quarta e quinta noite. Terça, quarta e quinta noite. Segunda e sexta é falta? Ou não é falta? Ou tenho que avisar? E a gente sabe que falta justificada reflete aonde? Nas férias. Se você tem não sei quantas faltas lá, mais de 5 faltas, você perde 6 dias de férias, por exemplo. Mas as faltas, como é que é isso? Outra coisa, legislação sobre salário mínimo. Registrado, não registrado, online, offline. CIPA. Como é que se calcula a CIPA das empresas que você atua? Aquele percentual da CIPA, Rafa? A partir da quantidade de pessoas que têm registradas naquela empresa. Como é que eu vou cadastrar a CIPA? Como é que eu vou calcular a CIPA? Outra coisa, percentual de aprendizes e percentual de PCD. Portadores de necessidades especiais. Como é que é calculado isso? Aonde que está na lei? São as pessoas que estão work? Ou são as pessoas que estão online, offline? Ou são as que estão cadastradas? E se eu pegar 200 pessoas cadastrar na plataforma do meu vizinho? Aí eu vou no MPT e digo que ele não respeitou, porque tem que considerar pelas cadastradas. Direito coletivo do trabalho. Direito de greve. Eu não quero trabalhar. Saque. Toninho trouxe pra gente. Tá? Direito coletivo do trabalho. Eu vou fazer que eu chamo de direito de protesto. Não existe mais direito de greve. É direito de protesto. Tá? Eu não vou trabalhar segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Por quê? Porque eu só faço Uber quinta, sexta e sábado. Para complementar a minha renda. É greve? Eu tenho que avisar que eu estou fazendo greve, eu tenho que ir lá na frente. E vou mais além ainda. Além da grande maioria, ou seja, dá vínculo, e dá vínculo para a maioria dessa CLT, lamentavelmente, que ela é antiga, velha, empoeirada, né? Como diria o Orlando Gomes, já em 1957, ela já não reflete mais as necessidades que nós temos hoje, né? Vou mais além, tá? Direito coletivo. Hoje, essas pessoas não estão mais sobre aquela entidade, né? Aquela entidade que se julgava. Aliás, é até curioso, né? Nós, acadêmicos, é que temos que dizer o que essas pessoas... Não, você não pode... Se você for pegar naquele break dos apps que aconteceu lá no ano passado, você vai ver que a maioria dos... A maioria não, a totalidade dos pedidos que eles estão fazendo não se encontra espelho na CLT. Não encontra espelho na CLT. Por exemplo, a questão como é que chama lá? Me fugiu a palavra agora. Da informação, né? Da necessidade de informação.
tá? Sobre as condições de trabalho. Tá? A forma, por exemplo, como é calculada a questão da avaliação pessoal, tá? Que eu chamo que está lá, vocês falam sobre a LGPD, está lá no artigo 2º, direito, né, de autodeterminação informacional. Isso é direito à autodeterminação informativa do trabalhador. Isso já está lá no artigo 18, inclusive, desde 2007 na Europa. Você pode pegar a sua identidade digital, que está lá no meu livro. É um novo direito de personalidade, que se confunde. O Black Mirror, por exemplo, foi utilizado pelo professor Rafael com brilhantismo. Que se confunde com o teu nome, se confunde com a tua honra, se confunde com a tua identidade pessoal. Você pode pegar isso de acordo com o artigo 18 da LGPD, né? Se você tiver uma... Inclusive, eu vou mais além, eu acho que nós deveríamos ter uma identidade digital que fosse a mesma identidade para todas as plataformas, e você pode fazer a portabilidade, pegar isso e colocar na outra plataforma, né? E mais, a partir do momento que você tiver isso registrado numa plataforma de blockchain, você consegue, inclusive, fazer com que a própria plataforma não o prejudique na sua identidade digital, a partir do momento que você começa a contestar ordens ou regulações ou determinações da plataforma. Tá? E por fim, agora eu vou encerrar, eu estou falando demais, mas eu vou trazer para vocês o argumento principal pelo qual o TST não dá, nas 3 decisões que nós tivemos, tá? Do ministro Breno Menezes, do ministro Ives Gandra, que o TST não dá, tá? Que é uma das 7 argumentos pelo qual eu acho que não tem que dar, que é a impossibilidade do... Deixa eu ver aqui exatamente o termo que eu uso. Tá? Tá aqui, ó. Que é além a impossibilidade da atividade econômica, artigo 170 da Constituição Federal. Como é que funcionam essas relações? A partir do momento que se aceita, estou falando isso de forma genérica, evidentemente existem mais de 100 modelos de trabalho, e isso deve acontecer de forma casuística. Mas como é que acontecem essas relações de trabalho? 80% do valor pago para aquela micro-relação vai para o trabalhador. 80% vai para o trabalhador. E 20%, de 20 a 25%, vai para a plataforma. Então é dividido assim, como se fosse uma comissão que você paga para a plataforma lá de 20%. 80% vai para o trabalhador, 20% para a plataforma. Certo? A partir do momento que você dá o vínculo, Rafa, qual que é a primeira consequência? Você deve recolher verbas em razão do reconhecimento do vínculo. Fundo de garantia, multa rescisória, RAT, salário, educação, 13º salário, férias mais 1/3, INSS, Sistema S e Intra. Sem falar das indenizações e sem falar das verbas que são verbas convencionais. Tudo isso dá 62,74%. 62,74% sobre os 80% dá 50,20%. O que significa isso? Que com o vínculo de emprego, a plataforma vai custar aquela relação para ela 2,5 vezes mais do que ela faturou. Ou seja, ela vai gastar com aquela relação 2,5 vezes mais do que ela faturou com a relação. Ou seja, isso é matemática. Eu não estou aqui... isso não é tese, isso é matemático. Tá? O que acontece? A partir do momento que exista o vínculo é incompatível com o modelo de negócio da plataforma. Como é que se ajeitaria isso? Tá? Ou você paga um valor fixo para a pessoa e cobra um valor maior do trabalhador, né? Ou acaba... Tanto é
não sei se vocês sabiam, mas desde 2009, quando o Uber foi fundado, nunca teve lucro. Nunca. 12 anos de empresa. Logicamente que quem trabalha com startup, aqui nós temos um setor de startup aqui no escritório, sabe que é normal que essas empresas de tecnologia elas demorem bastante para dar lucro. Lógico que elas se retroalimentam. O Uber chegou a valer 82 bilhões de dólares de valor do mercado. Mas ela nunca deu lucro. Nunca. Como é que pode? 12 anos nunca deu lucro. Zero de lucro. Tá? Agora, o que se entende hoje, para encerrar minha fala aqui, tá? Que talvez o core business final dessas empresas não seja a intermediação de transporte, não seja a intermediação de serviço de entrega, mas sim captação de dados, né? Lá em 2017, a revista The Economist publicou aquele artigo que falou: o dado é o novo petróleo, virou um chavão horroroso. Mas é isso, ou seja, talvez o Uber hoje seja a empresa que mais tenha conhecimento sobre os nossos hábitos no mundo, né? E mais, dizem que até agora o que a Uber se fez foi... Estou falando, obviamente que nós temos até uma empresa na China hoje que é maior até que o Uber. Nós temos hoje até hoje essas empresas funcionaram para coletar dados para se utilizar com o mercado de carros autônomos, hoje que já existe na Alemanha, enfim, está crescendo. Nós vimos as entregas sendo feitas em Campinas através de drone, né? Nós vimos as entregas sendo feitas pela Domino Pizza na cidade de Denver, nos Estados Unidos, através de um caminhãozinho que anda pelas ciclovias, enfim. A gente está discutindo aqui, daqui a 10 anos, nem sequer essas profissões serão mais necessárias. E é isso. Excelente palestra. Adorei a live. Meu amigo André, deixa eu falar só uma coisa aqui, principalmente o que o pessoal está falando aí embaixo. Eu nunca divulguei nenhuma plataforma, nenhuma empresa de plataforma de crowdsourcing. Nunca divulguei. Nem para nenhum trabalhador. Aliás, parênteses, para que fique claro para todo mundo. Eu não sou advogado de nenhuma plataforma, não sou advogado de nenhum trabalhador, não sou do MPT e não sou juiz. O meu interesse é puramente acadêmico. Não é isso que eu quero falar. Eu não sou advogado de plataforma, não sou advogado de trabalhador, de plataforma, de nada. Mas de todos os aspectos, eu quero fazer um desafio aqui na live. Tá. Alguém já viu vínculo de emprego de um trabalhador que ganhasse 50% do valor pago? Eu nunca perdi um vínculo desse, Carol. Já perdeu? Como é que é agora? Ganha 50%? O cara fica com 50% do valor que é contratado para ele ficar mão de obra. Oficina mecânica, salão de beleza, uma série de relações jurídicas que tem o que a jurisprudência chama de contrato de parceria. Cara, a hora que bate uma reclamação trabalhista pedindo vínculo aqui no escritório, que eu olho, e o cara ficava com 50% de cada serviço contratado, eu já olho para o cara e falo, eu não perco essa. Nunca vi um julgado perdendo. E o cara da plataforma fica com 80. 80, de 75 a 80. 75, 70. Não sei. Aí o Vladimir traz a segunda questão. O Vladimir está revoltado. Não, esse é o termo. Eu quero ir nela. Eu quero ir nela. O Vladimir traz a segunda questão, que é boa. Mas vem cá, você está falando do bruto. E quando a gente vê, a gente normalmente, até para aumentar o percentual do trabalhador na defesa, a gente tira os custos e fala, lá, ele foi com 50% do lucro. Às vezes o cara fica lá com 25%, 30%, você vai, 50% do resultado. Então vamos lá.
Qual que é o resultado? Quantos por cento o empregado fica do resultado? Aí a gente tem que pôr no papel qual que é o valor do custo dele por quilômetro, certo? O valor do custo dele por quilômetro, depreciação do veículo, combustível, a manutenção do automóvel. É um argumento que eu estou acostumado, mas vai lá, eu Aí já respondo. quanto sobra? Pega os 20% da empresa e faz a mesma coisa, porque não vale fazer só de um lado. Uhum. Tira o imposto, Isso. tira o custo de manutenção da plataforma, investimento em tecnologia e em marketing. Quem fica com quantos por cento? Cara, historicamente o direito do trabalho é assim. A gente vê lá que eles ficam mais ou menos com a mesma coisa, já é contrato de parceria. Exatamente. Veja, vamos lá. O algoritmo desenvolvido pela Uber fez com que ela valesse 82 bilhões de dólares. Né? Esse é o investimento que ela entra dentro dessa parceria. Uma entra com o algoritmo que permite que a pessoa tenha acesso a esse mercado, certo? E o outro entra com não gasta com gasolina, não gasta. Mas vamos ver. Lembrando, a decisão do TST foi sob a perspectiva do lucro, da possibilidade de lucro da empresa. Pelo argumento trazido pelo colega aqui, esses valores de gasolina, de manutenção do carro, tá? E de seguro do carro teriam que ser assumidos por quem, Rafael? Pela empresa, certo? Se fossem assumidos... Não, esqueça, vamos lá. Mas esses 80 não vale porque acaba sendo diluído nos gastos que a pessoa tem. Eu não tô dizendo isso. Estou dizendo o argumento do TST é da possibilidade de lucro. Tá? Se você retira os gastos do 80 e põe aqui nos 20, esses 20 viram quanto? Vamos supor, viram 8. Viram 8. O argumento do TST tem mais validade ainda. Se já com 20 ela já não tinha lucro, com 8 vai ter menos ainda. Entendeu? As pessoas invertem. Como se... as pessoas fazem um raciocínio invertido. Como se esses 80% fosse um argumento pelo qual estivesse beneficiando. Não é isso. O argumento está no 20 aqui, que impossibilita o lucro diante da quantidade de consectários que o vínculo de emprego gera. Se você tirar mais ainda desses 20, tendo que assumir esses gastos, né? O gasto que ele já assumiu, né, com o marketing, o gasto que ele já assumiu com a desenvolvimento de tecnologia. Aliás, imagine só o impacto no mercado de tecnologia a partir do momento que o Brasil for conhecido como um país que abre códigos-fontes de empresas de tecnologia dentro do Brasil. Sinceramente, se eu tivesse uma grande ideia, eu ia para o Paraguai. Tá bom, vamos lá, André. Eu acho que foi incrível em primeiro lugar. Eu acho que tem 1000 perguntas em aberto, são 6 e 8. Carol, eu quero fazer uma sugestão. Só uma resposta aqui, Rafael, desculpa. A Ana Luísa. A Ana Luísa fez uma pergunta, a gente já falou. Depois você assista. Tá. Vai lá. Calma. Diga lá. Carol, eu quero fazer uma sugestão. Para o pessoal que está acompanhando, a maioria são alunos notáveis de prática trabalhista. Na comunidade notável de prática trabalhista, que inclusive está com inscrições abertas para a terceira turma essa semana, lá no link do Trabalho Notável, que a Carol está aberta, pode ir lá e se matricular. Vai acabar e você vai ficar de fora. Aqui a gente quer debate. Então eu quero fazer uma proposta de encaminhamento, Carol. Para quarta-feira que vem, vamos trazer, presta atenção, quarta-feira que vem vamos trazer o Pepe Chaves ou alguma outra pessoa que defenda o vínculo.
na quarta-feira da semana que vem, para ouvir os argumentos contrários. Na outra, a gente chama os dois e compra pipoca. Não. Na outra eu lembrei de um. Eu já debati com o Pepe Chaves esses dias. Venho com todo. Tenho um respeito enorme pelo Pepe Chaves. Sou um admirador da sua obra. Ele tem, na verdade, dos argumentos dos mais relevantes que existem. Mas não quero ficar debatendo em live. Não. Valeu. Tá bom, então a gente só abre o contraditório na outra semana, né, Carol? Porque deixa eu só para encerrar, Rafa, e aí é algo que eu debato muito com a professora Carline Tupinambá, que é a questão do sistema binário brasileiro, tá? Que é tão prejudicial para o mercado de trabalho como um todo. Hoje nós temos, da população economicamente ativa, 106 milhões e 100 mil pessoas no Brasil, 29% dessas pessoas estão sob o guarda-chuva da CLT. Tá? São clientes da gente, aparecem no nossos escritórios aí. Então, nós temos esse sistema binário que só reconhece direitos para uma parcela, uma casta da população, que é aquela que está sob o guarda-chuva da CLT, sobre um reconhecimento fácil de subordinação, não representa mais de 70% da população economicamente ativa brasileira ou 15% da população brasileira. Isso faz, repito, a CLT, ela foi muito importante. O direito do trabalho é uma grande conquista civilizatória. E quando a gente fala que a CLT ela está desatualizada, parece que a gente quer pôr fogo em creche. Não é isso. Isso não é tema tabu. A gente não pode ficar com esse tabu. Eu já falei aqui, 80% da CLT já não está mais, já não se aplica mais a essas relações de trabalho. O que a gente quer, como diz para o pessoal aí de Minas Gerais, a Alice Monteiro de Barros, a gente quer perseguir os fujões, ampliar o guarda-chuva, dar benefícios para essas pessoas, mas que sejam adaptados às suas tarefas e às suas condições. Nós não podemos ser ludista. Tá? O que é o ludismo? Lá no primeira Revolução Industrial, pegavam um pedaço de pau assim, ó, iam lá quebrar as máquinas porque ia roubar o emprego dela. E nós não podemos neoludista, e pior, neoludista acadêmico. Tá? Então é por isso eu deixo a reflexão, repito, é uma matéria absolutamente nova, nós estamos inseridos nela. Nós não temos a distância que o tempo nos permite para fazer aquela reflexão do que aconteceu. Nós estamos dentro da ebulição. Pode ser, e respeito a opinião de todos, pode ser que a minha opinião, talvez, nesse momento, como colaboração acadêmica, talvez lá no futuro seja vista como não seja melhor, mas eu entendo sinceramente que dessa forma é a melhor forma que nós compreender isso, essas novas relações. Né? Eu espero ter colaborado, ter trazido novas reflexões para vocês, fora do raciocínio predominante no direito do trabalho. E agradeço ao trabalho notável. Eu tenho uma imensa admiração pelo trabalho que vocês fazem, professora Carol, pela iniciativa do professor Fabiano Coelho e do seu irmão, e pela iniciativa de vocês. Fiquei muito feliz agora. Caiu já está se limpando ali. Isso. E fiquei muito feliz agora com vocês terem agregado o professor Sebastião, lá de Minas Gerais. É uma pessoa que todo mundo admira, a pessoa que mais entende de saúde e segurança do trabalhador hoje no Brasil, tem o melhor livro sobre o tema no direito do trabalho brasileiro. Fiquei muito feliz dele estar junto com vocês. Só não fiquei feliz com as lives às 7 horas da manhã, mas, de resto, eu parabenizo o trabalho notável. O professor Fabiano, se estiver por aí me assistindo, seja agora ou numa gravação lá, eu parabenizo junto com seu irmão, professor Humberto, né, pela iniciativa
e que vocês têm colaborado. Você, Rafael, nosso presidente, a Carol, a professora Carol lá da UFRJ, vocês são construtores do novo direito do trabalho, estão trazendo novas situações. Nós estamos vivendo... O direito do trabalho sempre foi o direito de segunda divisão, né? Os tributaristas sempre olharam para a gente com cara feia. Sempre foi do advogado de camisa de manga curta e gravata. E agora, a gente viu na pandemia que não existe tributo sem trabalho. Ou seja, o direito do trabalho ele antecede todo e qualquer outro. Então, eu fico muito feliz da gente estar contribuindo e podendo colaborar para esse novo momento que a gente vive do direito do trabalho. Sensacional! Muito bom! Carol, querida, o que você acha da minha ideia? Quarta-feira que vem, o outro lado da moeda. Isso, a gente tem o outro lado da moeda. Eu acho Podemos até... chamar o Pepe, se ele não puder, a gente chama o Cássio Casagrande, o pessoal falou. Tá fácil, a gente encontra. Andrezão, eu já tinha ouvido você falar. Difícil achar gente que concorda comigo, porque discorda é fácil. Não, eu e Carol concordamos contigo. Ela não conseguiu falar, mas a gente concorda. Eu e Carol ficamos calados porque a gente concorda. Entendeu? É o que eu defendo, na verdade, nas lives com a Carol, a necessidade dessa figura de proteção desse trabalhador que não tem nada de empreendedor. Eu falo isso sempre. Não dá para chamar um cara que pega uma bicicletinha, bota um mochila nas costas e vai entregar comida de noite. As próprias plataformas já desistiram desse discurso. Porque era um discurso absolutamente ridículo e dissociado da realidade. Né? André, esse trabalhador, ele precisa de proteção. Isso. Ele precisa de proteção. Não dá para a gente ter um sistema binário que ou ele é totalmente desprotegido ou ele tem que se enquadrar na CLT. É necessário uma terceira figura para algumas situações diferentes. Por isso a gente concorda nesse sentido. Por isso que eu e Carol estávamos aqui só assistindo a palestra, na verdade. Na semana que vem deixaremos o nosso palestrante em sentido contrário igualmente ter esse direito de fala, viu, Carol? A gente que se segure. Um grande abraço para toda a comunidade de alunos notáveis. Agora, vamos lembrar aqui, Rafael, que hoje à noite, 8h15, a gente abre uma live sobre as MTs, 1045 e 1046, que essa semana encerra as inscrições para a nova turma de comunidade. E que, na verdade, a live de hoje à noite vai ser no YouTube, no canal do Trabalho Notável, tá, gente? Aí estamos organizando aqui uma aula direitinho para ficar bem organizada as duas. Entrou uma ligação aqui, coisa. Então, a gente está organizando aqui para ficar uma aula bem concatenada sobre a matéria das duas equipes, certo? André, te agradecer demais. É muito legal ouvir você falar com a parte. Ih, sumiu. Ela está agradecendo, a voz da Carol sumiu, ela tem que ir para a multijanela e voltar para a voz dela voltar ao normal. Mas o que ela queria dizer é que ela está te agradecendo demais, não é isso, Carol? A gente está fazendo leitura labial aqui. E, gente, até... Obrigado pela minha reflexão. E espero que tenha colaborado ou trazido algumas reflexões importantes para cada um de vocês. Tá bom? Eu gosto muito de ver você falando, porque as pessoas que falam de forma apaixonada pelo que acreditam sempre me emocionam. Então, eu estava agradecendo todo o seu discurso. Um beijo grande para vocês. Tchau. E até mais tarde, gente. Beijo. Tchau. Se cuidem, usem máscara. Vacina para todo mundo, tá?